Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. O pedacinho do maná dos céus vem recheado de palavras de poder. Hoje eu quero falar sobre a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, está escrito assim: Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Muito bem, amados, diletos irmãos. O Senhor Jesus havia prometido aos discípulos que quando ele voltasse para os céus, ele enviaria um outro Consolador, um Espírito da verdade que o mundo não conhecia, mas que os discípulos iriam receber. Passando 50 dias após a morte do Senhor Jesus, aconteceu o Pentecoste. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia nos informa que foi de uma maneira extraordinária. A Bíblia nos informa que havia ruído nos céus, havia som como se fosse de vento impetuoso. Aquele som encheu toda a casa onde os discípulos estavam sentados. Mas não somente o som, aparece miraculosamente línguas como que fosse de fogo. E essas línguas se distribuíam sobre cada discípulo. Essas línguas pousou uma a uma sobre cada discípulo e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Esse foi o Pentecoste. Houve uma outra manifestação no Atos de Apóstolo, no capítulo 4, verso 31, onde a Bíblia nos informa que os discípulos oraram por algo específico, e onde eles estavam orando, tremeu o lugar que eles estavam reunidos. E a Bíblia nos informa que todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui nós vimos não mais o Pentecoste, mas já o Espírito em poder operando no meio dos discípulos. Eu chamo a vossa atenção, amados, para algo que eu gostaria de dizer para vocês. Às vezes, as pessoas nos dizem: presbítero, precisamos de um novo Pentecoste. Presbítero, precisamos de um outro agir do Pentecoste.
Ah, como seria bom se houvesse um novo Pentecoste. Eu ouço as pessoas dizerem isso. Alguns até dizem, eu acredito que nos últimos dias Deus vai manifestar o seu poder em um novo Pentecoste. E a minha interrogação, será que isso vai acontecer? Ou já aconteceu? Será que não foi suficiente o acontecimento que ocorreu no início da igreja primitiva, quando Deus abre os céus, derrama do seu poder, manifesta línguas como de fogo? Isso não foi suficiente? Ou necessitamos de outro Pentecoste? O que aconteceu com o cristão? Será que alguma coisa houve de mudança? O que aconteceu com os discípulos na igreja primitiva? Será que isso ainda pode acontecer conosco hoje? A minha resposta é sim. E a minha resposta também é não. Eu acredito que aquilo que ocorreu no dia do Pentecoste está ocorrendo nos dias atuais, mas não da forma como ocorreu. Em nenhum outro lugar da Bíblia lemos sobre um evento ou um acontecimento que faz com que vento forte e impetuoso entra dentro de um lar. Nenhum outro lugar da Bíblia vemos que fala sobre o Espírito vindo sobre as pessoas como chamas. Somente em Atos do Apóstolo, somente no início da igreja primitiva. Lemos frequentemente sobre o Espírito Santo capacitando, falando, usando os crentes. Então eu acredito que o Pentecoste acontecido no início da igreja primitiva foi o suficiente. O poder dado pelo Espírito Santo à igreja primitiva no início do século, no Pentecoste, ele continua sendo o mesmo Espírito Santo. Ele é o mesmo poder. Ele está disponível para a igreja no século atual. O poder que lhe foi dado está disponível para nós nos dias de hoje. Então não haverá um novo Pentecoste. Não haverá uma nova manifestação. Haverá sempre o mover do Espírito, sempre que os cristãos se reúnem a orar e adorar a Deus em espírito e verdade, o Espírito Santo estará se manifestando. Não é um novo Pentecoste, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre a igreja primitiva. O Espírito Santo encheu os crentes do primeiro século repetidas vezes. Nós lemos sobre isso. Quando, logo após esse acontecimento, o apóstolo Pedro e o apóstolo João vai para um templo chamado Formosa, sendo guiado pelo Espírito, para colocar um homem aleijado de pé. Então nós lemos sobre como o Senhor encheu com o Espírito e ele declarou que Jesus era o Messias. O que ocorre nos dias atuais, amados, é que tem muitas pessoas correndo atrás de movimento. Tem pessoas que vão no monte e ora, e ora, e ora,
e diz: ah, Deus, eu quero poder para que onde eu colocar minha mão as pessoas caiam. Outros dizem: ah, Senhor, eu quero milagre. Eu quero que toda vez que orar por um aleijado ele ande. Toda vez que orar por um cego ele enxergue. Ah, Deus, eu quero colocar a mão sobre um canceroso e o canceroso ser curado. Esse eu quero está em primeiro lugar na vida de alguns pregadores. Eles não estão preocupados em glorificar a Deus, em honrar a Deus. Eles querem receber honra. Eles querem chamar a atenção para si. Então é por isso que nós vemos poucos milagres acontecendo na atualidade. Porque as pessoas buscam, mas estão buscando de forma errada. Eles querem mostrar que eles têm autoridade, para que eles sejam aplaudidos. Eles não estão se colocando para ser um receptáculo do Espírito de Deus. Eles querem que o Espírito de Deus seja servente deles. Eles querem que Deus se adeque da forma como eles querem. Eles querem governar a Deus. Então, um crente, os cristãos da atualidade, em vez de serem revestidos pelo poder do alto, se tornaram, de alguma maneira, feiticeiro. De alguma maneira, eles estão deturpando a própria verdade. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo encheu a cada um de nós para nós sermos o que? Emissário de Deus. Para anunciar a palavra de Deus com estripidez. Para libertar os cativos dos cativeiros. Para libertar o oprimido da sua opressão. O Espírito Santo nos dá a ousadia, mas a ousadia da parte de Deus. Quando nós, como cristãos, compreendermos isso, então haverá transformação na vida das outras pessoas. Seremos agente, um canal de bênção para outras pessoas, seremos agente, emissário de Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas serão atraídas para esse Evangelho. A igreja primitiva era desse jeito. Quando os crentes estavam pregando o Evangelho, eles foram instruídos a orar com mais ousadia para fazer a obra de Deus. A orar por um movimento de libertação. A Bíblia diz que após esta oração, o edifício onde eles estavam se moveu, tremeu. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram a mensagem de Deus com estripidez, com ousadia. Então esse é o papel do Espírito Santo. É nós usar. Não é nós que usamos o Espírito Santo. Ele quer que sejamos vaso. Ele quer que sejamos receptáculo. Ele quer que nós aceitemos a sua orientação. Ele quer nos dar, sim, autoridade. Quer nos dar, sim, poder. Mas Ele quer usar-nos da maneira como Ele quer. E não da maneira como nós queremos. Você, meu irmão amado, minha irmã, pode decidir hoje se colocar como vaso na presença de Deus. Orar pelo revestimento. Orar pelo derramamento do Espírito Santo. Orar e crer que
O Pentecoste é real e já aconteceu. Não vai acontecer mais. Ele já aconteceu. O Espírito Santo já está disponível para mim e para você. Então, o que nós precisamos é agora tomar conta, ou seja, posse, tomar posse da verdade e nos colocarmos como vaso na presença de Deus. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme o teu querer. Não é da maneira como eu quero. Se tu, Senhor, quiser usar no meu ministério uma manifestação extraordinária, operando cura, libertação, milagres. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu tenho mais de 40 anos. Eu me converti com 17 anos de idade. Com 17 para 18 anos, eu já era líder de grupos de jovens. Eu era, naquela época se chamava presidente de mocidade. Eu fui presidente de mocidade com 17 para 18 anos. Com 20 anos já era diácono. E depois eu fui ungido a presbítero. E durante esse meu tempo de ministério, estou com 61 anos. Deus nunca me usou para ressuscitar um morto. Deus nunca me usou para fazer um paralítico andar, para um mudo falar, para um cego enxergar. Porque este não é o foco do meu ministério. O foco do meu ministério é levar vida a ser liberto por Deus. Se Deus quiser me usar, então eu vou agradecer a Ele. Eu vou glorificar a Ele, vou dizer, Senhor, muito obrigado. Nós vemos que na antiga aliança, na época dos profetas, Elias foi o que Deus mais usou. Depois de Elias foi Eliseu. Mas teve alguns profetas que Deus usou uma única vez e não voltou a usar. Deus pode me usar hoje para trazer uma palavra de transformação para a sua vida, acontecer essa transformação dentro da sua vida e não me usar mais dessa maneira. Deus pode me usar hoje para repreender os espíritos, para colocar os demônios em fuga, e amanhã Ele pode não me usar dessa maneira. Mas eu devo agradecer a Deus, sempre que Ele me encher do seu Espírito Santo e decidir me usar no ministério, tanto da palavra, quanto dos milagres, quanto das revelações, quanto dos discernimentos. Eu devo glorificar a Deus, mas me colocar como instrumento de Deus, deixar o Espírito Santo me usar e não querer manipular o Espírito Santo, não querer usar o Espírito Santo ao meu bel prazer. É o Espírito Santo que escolhe o momento, a hora, que quer usar, encher a alma do ser humano, transformar e libertar. Então não fique correndo atrás de movimento. Acredite na tua salvação. Ah, presbítero, eu não tenho sentido que eu estou salvo. Mas se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, desceu a água bastimais, acredite que o teu nome está escrito no livro da vida e que nos últimos dias Deus vai mostrar a você aquilo que realmente é necessário. Que Deus vos abençoe, que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Graça e paz para todos. Amém e amém.